Olá, sejam todos muito bem-vindos à terceira aula de HMI. Bom, na primeira e na segunda aula nós falamos um pouquinho de dados históricos, de onde surgiu, né? E agora nós vamos falar um pouco sobre o HMI em si e as personalidades. Vamos falar um pouquinho sobre personalidades. Primeiro, né, o HMI, então, ele surgiu com base no MBTI. E ele classifica, na verdade, as preferências do indivíduo em relação a pensamento, sentimento, sensação, intuição. E cada uma delas pode ter uma das duas orientações, ou a introversão ou a extroversão, conforme eu já tinha falado nas outras aulas. Tem uma frase aqui de Lao Tzu que vai dizer o seguinte: dominar outras pessoas é força. Agora, dominar a si mesmo é que é o verdadeiro poder. É que é o poder que a gente pode ter na nossa vida. Quando você tem um indicador do seu tipo psicológico e comportamental, você passa a ter mais clareza da sua vida, de como ela está, do porquê você fez tudo o que você fez até o momento, e clareza também de que direção que você vai tomar. Quais resultados que você pode ter a partir deste momento? E quanto maior a consciência que você tem de si mesmo, quanto mais você se entende e quanto mais você entende o outro, tudo vai melhorar. Tudo vai melhorar em todos os contextos, né? E principalmente nos relacionamentos, porque nós somos seres relacionais e nós vivemos nos relacionando, não tem como a gente não se relacionar. E quando você conhece o seu tipo de personalidade, o seu tipo psicológico, e quando você conhece o tipo psicológico do outro, você consegue tirar o melhor do seu tipo psicológico e você consegue tirar o melhor do tipo psicológico do outro. Você consegue aproveitar mais todos os recursos e você consegue ter mais êxito nos resultados. Você consegue melhorar os resultados a partir deste entendimento. Tem uma frase que vai dizer assim: nada é tão desigual do que tratar todo mundo de forma igual. Ou seja, como você vai tratar as pessoas de forma igual se as pessoas são diferentes? Vamos dar um exemplo aí. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho 2 filhos mesmo. Eu tenho 2 filhos. Como é que eu posso tratar os dois de forma igual, totalmente igual, se eles são pessoas totalmente diferentes? Como é que você pode tratar os seus funcionários ou as pessoas, os seus amigos, as pessoas da sua empresa de forma igual, se as pessoas são diferentes? E isso não significa que você não ame mais um filho do que outro. Mas você pode sim ter mais afinidade com o filho, com um dos filhos, e menos afinidade com o outro, né? O mais importante é que você compreenda cada um deles e que você possa trabalhar com o melhor do perfil comportamental de cada um deles. Que você possa aí entregar e dar amor da forma como esse perfil comportamental entenderia o amor. E vamos lá, né? O que é o autoconhecimento? Na verdade, o autoconhecimento, ele é um processo de tomada de consciência de você, das suas características individuais. Significa você gerenciar a si mesmo. Aqui está falando, ele pressupõe o confronto entre a autopercepção e feedback da percepção dos demais, ou seja, o que eu penso de mim e o que as pessoas pensam de mim. Eu vou construindo o meu autoconhecimento desta forma. E vou te dizer uma coisa:
Todas as pessoas de sucesso, o diferencial delas, por que elas alcançam o sucesso, por que elas alcançam a felicidade, é porque elas têm autoconhecimento. E quando elas se conhecem, elas conseguem explorar mais, dar mais vazão, colocar mais para fora os seus recursos, as suas qualidades positivas e também lidar com as suas limitações. Ou seja, se eu sei que eu tenho pontos positivos e eu tenho pontos de melhoria, todos nós temos. Todos nós temos ponto positivo e ponto de melhoria. Normal, totalmente natural. O que eu vou fazer com os meus pontos positivos? Eu vou elevar cada vez mais os meus pontos positivos. E vou minimizar cada vez mais os meus pontos negativos. Eu vou melhorar cada vez mais esses pontos, essas limitações que eu tenho e que podem me impedir de alcançar aquilo que eu preciso. E quanto mais eu elevo os meus pontos positivos, mais eu consigo usá-los para poder melhorar as minhas limitações, para poder melhorar aquilo que precisa ser melhorado. Faz sentido isso para você? Agora, será que as pessoas te enxergam da mesma forma que você olha para si mesmo? Na verdade, quanto mais consciência você tem do seu potencial, quanto mais você consegue colocar para fora o seu potencial, mais as pessoas também vão enxergar isso em você. Quanto mais você sabe sobre você, quanto mais você se aceita, aprende a lidar com as limitações, mais as pessoas também aceitam você como você é. Porque vamos pensar assim, se você não se aceita, se você não aceita as suas características, se você não aceita quem você não aceita as suas limitações, e tem muitas pessoas que não aceitam os seus próprios pontos positivos, como você quer que outra pessoa aceite? Se nem você se aceita, como você quer que o outro te aceite? Agora, à medida que eu tenho consciência das minhas limitações, eu vou virar para o outro e vou falar, olha, eu tenho essas limitações, eu preciso melhorar nisso e naquilo. E pronto. Eu aceito isso e eu estou me propondo a melhorar nisso. E, de fato, você se melhorar nisso. Eu tenho uma coisa comigo e eu não sei se faz sentido para você ou não. Se fizer sentido, ok. Se não fizer sentido, tá tudo certo também. Eu costumo não repetir alguns erros. Eu sei que alguns deles estão marcados na minha vida, que tem muito mais a ver com emoções, com sentimentos, coisas que eu passei na minha vida e que vira e mexe, eu caio na mesma emoção, no mesmo sentimento. Só que assim, quando alguém fala para mim, por exemplo, meu marido fala, aqui em casa é um pouco contrário. Então, meu marido fala, poxa vida, não deixa a toalha em cima da cama. Se eu já sei, né, que ele não gosta que deixe toalha em cima da cama, e ele já me falou uma vez, e eu sei também, eu tenho a consciência que toalha molhada em cima da cama não é uma coisa legal, por que eu vou repetir isso? Ah, Soraya, mas eu não percebo. Teste. Treine até se tornar. Então, no momento que alguém me fala alguma coisa, eu começo a prestar atenção nisso. Todas as vezes que eu me seco, eu penso onde eu vou colocar a toalha. E não vai ser mais em cima da cama. Entende o que eu estou dizendo? E assim você vai convivendo com a outra pessoa. Se eu sei que este é um ponto, né, que eu tenho que melhorar, eu vou juntar todos os meus esforços, tudo que eu tenho de melhor dentro de mim, para poder lidar com esta limitação, para poder melhorar isso.
Porque vamos pensar assim, eu vim de um tipo de criação, ele veio de um outro tipo de criação. E aí veio eu desse tipo, com várias questões, veio ele com esse outro tipo, e nós fizemos uma junção. O relacionamento, ele ocorre nessa intersecção, que não vai ser nem o jeito dele e nem o meu jeito. Vai ser a combinação de nós dois, entende? E eu tô falando isso por quê? Porque quanto mais meu marido olha, de repente, e fala, olha que legal, eu falei, né, da toalha em cima, tô dando um exemplo super bobo, tá, gente? Depende para quem, né? Eu falei da toalha em cima da cama e nunca mais ela deixou a toalha em cima da cama. Pode ter acontecido um dia ou outro, um esquecimento, ou de uma forma rápida, ou uma coisa assim do tipo, eu vou deixar aqui rapidinho, mas eu já vou tirar. Pode ter acontecido isso, né? Mas eu faço de tudo para que não ocorra mais. Porque eu conheço o tipo dele, ele é mais organizado, ele conhece o meu tipo. Então, a gente vai se respeitando no nosso tipo de personalidade, no nosso tipo psicológico. Faz sentido isso para você? E aí, o relacionamento vai sempre se ajustando. Agora, tem coisas que é um pouco mais difícil para mim, que tem a ver com a minha história de vida, que tem a ver com as minhas feridas emocionais, que tem a ver com algumas coisas que tocam mais profundamente em mim. E essas coisas que tocam mais profundamente, claro que elas vão ser um pouco mais desafiantes de serem mudadas, aí você acaba caindo aí mais no erro. Mas sabe o que é importante? O importante é você pensar assim: esse erro é meu. Olha o que está acontecendo comigo. Novamente, eu estou me sentindo assim assado, mas por quê? Por conta de uma dor que é minha. Não adianta eu jogar a minha dor no outro, eu jogar o meu buraco oculto no outro, eu jogar o meu BO no outro. E quando nós estamos no relacionamento com o outro, né? Porque tanto as doenças quanto as curas ocorrem dentro de relacionamentos, o outro ele pode despertar em você as suas feridas. Mas não é culpa do outro, entende? As feridas são suas. Então, o tempo todo e cada vez mais, né? Eu lido com as minhas feridas. E quando ocorre, eu já falo, Lerê, por conta disso, disso, né? Vamos sair disso, né? Então, quando ocorre, eu sei que ponto que pegou em mim. Eu sei que essa dor é minha. Entende? É isso que o autoconhecimento faz com você. Quanto mais você sabe, aceita, aprende a lidar com as suas limitações, mais as pessoas também podem aceitar você como você é. Por que eu falei podem? Porque isso não depende de você. O mais importante é que você se aceite como você é. Que você seja um pouco mais gentil. Soraya, mas se eu me aceitar como eu sou, como é que eu vou mudar? Bom, primeiro eu tenho que saber que ponto eu estou, né? Primeiro eu preciso saber como eu sou. E tendo este autoconhecimento, é que eu vou conseguir ver o que eu quero na minha vida e diante do que eu quero na minha vida, como eu posso melhorar os pontos que precisam de melhoria. Bom, todo ser humano, ele possui características psicológicas que formam sua personalidade, e aí vão determinar a sua forma de pensar, de sentir, de agir, né, de se comportar.
Essas características, na verdade, elas são desenvolvidas a partir de toda a experiência que você vai tendo, né? Desde a gestação até os 7 anos de idade, que é justamente o período no qual ocorre aí a formação mesmo de uma personalidade, mas também uma personalidade mais rústica ali, né? Mais bruta, digamos assim. É uma pedra bruta que precisa ser lapidada. E como que a gente vai fazer? A gente vai lapidar isso para o resto da nossa vida. Sempre que você quiser um resultado, como você pode usar o melhor que tem dentro de você. Uma criança de 7 anos não vai saber disso, né? Na verdade, assim, a personalidade, ela acaba se formando, a psicologia vai dizer, né, até os 7 anos de idade, mas a neurociência também mostra que tudo isso pode ir se formando até os 12 anos de idade. E aí, na adolescência, é como se você fosse para a teste, sabe? Na adolescência, você vai se consolidando como pessoa. Então, você vai desafiando, o que é absolutamente normal, tá? Você vai desafiando aquilo que os seus pais te deram, aquilo que os seus pais incutiram em você. E você vai testando e construindo o seu próprio perfil de personalidade. À medida que você vai entrando no mundo, à medida que você vai se socializando mais, entende? Então, vamos supor assim, eu construí toda uma base na minha casa, né? E eu não posso dizer para você que foi positivo ou que foi negativo, porque depende de como a pessoa vivenciou e captou aquilo que foi passado para ela. E aí eu vou vendo o mundo, vendo o que serve, o que não serve. E quando chega na adolescência, eu começo a participar de grupos, e esses grupos, eles têm aí uma influência gigantesca naquilo que você vai consolidar dentro de você. Por quê? Porque você vai testar e você vai ver se você vai ser aceito ou se você não vai ser aceito por esse grupo. E aí a adolescência passa aí por esse período, até você chegar aí numa vida adulta, onde você consolida mais essa personalidade. E aí, na vida adulta, você tem ali a sua personalidade formada, o que pode também não ser mudado, porque personalidade você não muda, você amadurece. Agora, você pode mudar comportamento, tá? E quando a gente for lá para as letras, eu vou explicar um pouquinho mais, um pouquinho melhor sobre tudo isso. Alguns traços psicológicos você já vai percebendo desde a criança mais novinha, né? E você já vai percebendo como que essa criança é, você já vai percebendo alguns traços nessa criança, mas isso também só vai se consolidar quando tiver um pouco mais velho, como eu já expliquei agora. Tanto que esses testes de personalidade, você não aplica numa criança, tá? Numa criança são outros tipos de teste, são outras formas que você utiliza, inclusive de uma forma mais lúdica. E isso é só para você ter uma ideia, tá? De um perfil comportamental ali daquela criança, para que você possa trabalhar com ela se você estiver trabalhando com crianças. Mas esses testes, assim, você aplica a partir de 13, 14 anos, mais ou menos, tá? Aqui na sua apostila vai dizer assim: alguns traços do perfil psicológico são perceptíveis e fáceis de serem notados, tanto por você quanto pelos outros. Mas a maioria dos traços psicológicos é inconsciente. Você faz, e se você não tem autoconhecimento, você faz e você nem sabe o porquê que você age daquela forma. E isso acontece porque muitos padrões psicológicos foram criados por nós mesmos a partir das interpretações que demos às experiências vividas durante a infância. E o que é personalidade? O que é personalidade, né?
afinal de contas? A personalidade, ela é um conjunto de características de caráter específico que compõe a individualidade de uma pessoa. Suas emoções, atitudes, comportamentos, né? Tudo que compõe ali o ser, tudo que compõe aquela pessoa, a forma como ela interpreta o mundo, a forma como ela vivencia, a forma como ela vê, ouve e sente as coisas do mundo. É um núcleo que sustenta certa estabilidade, mantendo sua essência, mesmo quando a pessoa muda de entorno ou círculo social. Então, quando eu falo assim que é um núcleo que sustenta certa estabilidade, é que assim, nós vamos construindo a nossa forma de ver o mundo, a nossa matrix mental, a nossa forma de vivenciar as coisas. E tudo isso é importante por quê? Para poder nos trazer uma estabilidade, para poder eu falar, bom, eu sou um ser que vive neste mundo e eu sou assim, assim, assado. Por quê? O nosso cérebro, ele precisa ter algumas certezas de algumas coisas. Por isso que ao longo da nossa vida, nós vamos criando algumas crenças. Por isso que ao longo da nossa vida, nós vamos criando algumas certezas das coisas. Para quê? Para que a gente possa ter base para viver. Porque como é que você vive sem saber o mínimo, né? Ou do que você acredita de quem você é, do que você acredita do que é o mundo, do que você acredita que são as pessoas. Você não vive, não dá para viver com tanta instabilidade assim. Mesmo que o que você tenha construído, mesmo que essa base que você tenha construído não seja uma base que te dê resultados positivos, os resultados que você quer hoje na sua vida, foi a base que você conseguiu construir para poder sobreviver ou para poder viver até agora. E tá tudo bem com isso. Tá tudo bem. Foi como você conseguiu se consolidar como pessoa. Agora, isso pode ser mudado? Isso pode ser mudado, isso pode ser amadurecido. Você pode mudar os seus comportamentos. O que é a crença? É uma ideia que é uma verdade na sua mente. Alterar uma crença é mais simples do que você imagina, né? Através de algumas perguntas você consegue aí ir questionando a crença, flexibilizando a crença. Você alterar uma crença é a mesma coisa de você mudar de ideia, porque a crença é uma ideia. Então você acredita nessa ideia agora e você pode não acreditar nessa ideia depois, entende? Bom, tem uma pesquisa aqui, tá? De Judith Rich Harris, dizendo que nossa personalidade seria composta por 50% por características inatas, ou seja, você já nasceu com ela, tem a ver com o seu temperamento. 10% por características adquiridas no entorno familiar, tratando-se de caráter, e 40% por fatores impossíveis de elucidar. Quando ela fala impossíveis de elucidar, é que você não consegue trazer a lucidez, você não consegue compreender aí de onde veio. Mas lembrando, como eu sempre digo, essa é só uma pesquisa, gente. É só uma pesquisa, tá? Se você está entrando, né, nessa área, você está estudando, se considere um cientista. E nós, cientistas, precisamos sempre ir atrás de outras pesquisas. Por quê? Porque essa pesquisa foi comprovada de outra forma. Freud já vai dizer, né, que 50% de nós veio da nossa família e os outros 50% não. Jung já vai dizer que 30% de nós que veio da nossa família. Então, assim, na verdade, nós fomos sendo criados através de tudo que a gente viu, ouviu e sentiu ao longo da nossa vida. É como se a gente fosse, nossa personalidade fosse um tipo de um Frankenstein, que depois se consolida ali como pessoa, né?
porque é engraçado quando eu volto na minha vida, né? E fico pensando, nossa, como que eu consolidei ali a minha personalidade? E aí eu lembro de quando eu era criança, que alguma amiga minha falava de determinada forma, e eu olhava e falava, nossa, que legal falar desse jeito, né? Acho que eu vou começar a falar assim. Entende? E aí eu acabo pegando um pouco o jeito da pessoa. E só que depois eu vou juntar com o meu jeito. É a mesma coisa da modelagem da PNL. Aí depois eu vou juntar com o meu jeito. Aí eu lembro, né, que a forma como eu escrevia, e eu vi uma vez a forma como uma pessoa fazia a letra M, e eu falava, nossa, que legal essa forma da pessoa fazer a letra M. E aí eu ia treinando. Então, assim, Soraya, mas você está falando de coisas práticas do dia a dia. Mas é no relacionamento com o outro que a gente vai moldando a nossa personalidade. Na formação de especialista de inteligência emocional, no módulo 3, eu mostro ali como, né, de onde surgiu ali cada parte do nosso ser que foi se construindo. Eu não posso te precisar e não sei te precisar em porcentagens, né? Por quê? Porque existem várias pesquisas. Então, eu não posso te precisar em porcentagem, dizendo que 50% tem a ver com isso, 30% tem a ver com o nosso DNA. Por quê? Porque existe a epigenética também. Então, o que eu estou dizendo para você? Para que você não fique preso a isto. Não fique preso a isto. Se prenda aí em você, em como que você construiu a sua personalidade, no seu autoconhecimento, no seu ponto positivo, nos seus pontos de melhoria e como que você vai alterar tudo isso, porque isso independe dessas porcentagens, entende? E a mesma coisa em relação ao seu cliente. Ajude ele a ter o autoconhecimento. Porque essa é uma pesquisa, existem várias outras e muitas outras ainda vão surgir. O mais importante é você saber que a nossa personalidade, ela nos faz únicos, né? E que toda essa diversidade das personalidades é o que enriquece a humanidade, é o que traz beleza no convívio social, nas interações sociais. Seria muito chato se fosse todo mundo igual. Aliás, acho que o universo, ele nem existiria se todas as pessoas fossem iguais. Uma empresa não tem como existir com todas as pessoas iguais. Uma família não tem como existir com todas as pessoas iguais. Um grupo não dá para existir com todas as pessoas iguais. Dá para existir com algumas afinidades, né? Mas duas pessoas totalmente iguais, eu acho que dá fight, dá briga. Acho que você não vai querer conviver com uma pessoa idêntica a você. Mesmo porque você iria aprender o quê na vida, né? Se a pessoa fosse idêntica a você. E, assim, a gente pode dizer, né, que essas diversidades, elas nem sempre são tão evidentes e tão compreendidas, assim, por nós, pelas outras pessoas, né? Por quê? Porque não é tarefa fácil, mas é um aprendizado enorme, gigantesco. Principalmente o aprendizado pelo respeito. Respeito pela história do outro, respeito pelo que o outro é, respeito pelo que o outro viu, ouviu e sentiu ao longo da vida dele. Então, honre e respeite o outro. E honre e respeite você também. Porque assim, né, a comunicação é tudo na nossa vida. E a personalidade, né, a nossa personalidade, ela pode trazer muitos ruídos
na nossa comunicação e acaba a gente tendo uma dificuldade de criar conexões com outras pessoas e não compreender as falhas dos outros, não compreender as atitudes do outro. E assim, como diz a PNL, a Programação Neurolinguística, existe sempre uma intenção positiva por trás da atitude de outra pessoa, por mais que você não consiga compreender. Por quê? Porque o outro é diferente de você. Ele teve uma história diferente, ele construiu, inclusive, um vocabulário diferente, e por isso que é difícil, às vezes, compreender essa intenção positiva. O mais importante de tudo é você saber que sempre dá para melhorar. A si mesmo, comece sempre com você, porque o outro você não consegue mudar. Você não consegue mudar o outro, você consegue compreender o outro e você consegue, se o outro permitir, trazer clareza para ele. Se ele permitir, né? Porque senão você vai ser um chato e ele não quer saber, né? Ele não compreende essa questão das personalidades, tá? Mas você pode trazer uma clareza, né? De que existem tipos psicológicos e que cada um funciona de um jeito, que a sua forma de ver é essa e a forma da pessoa de ver é outra, né? Para você ir criando ali um consenso entre o seu mundo e o mundo do outro. É interessante que o MBTI ou o HDI, né, que você pode encontrar isso também, esse teste como o HDI, ele traz ali a mandala, ele traz os tipos de personalidade, os perfis psicológicos, só que ele não vai trazer de uma forma tão específica e completa como o HMI. Teve até uma mentoria que eu dei de HMI e que a pessoa falou assim, como eu me saio, né? Como eu saio da situação se alguém disser, mas você está vendendo esse teste, eu encontro esse teste gratuito na internet. O HMI você não encontra gratuito na internet. O que você encontra é o MBTI, o HDI, você pode encontrar ali gratuito, que só vai dar também o seu perfil de personalidade. Agora, o HMI, ele é cirúrgico. O HMI, ele traz 29 páginas, 28 páginas sobre quem você é, trazendo ali também uma clareza do que você pode fazer para mudar. Por exemplo, ele traz aqui que carreira você pode seguir, como a personalidade que você tem, ela vai influenciar na sua tomada de decisão, né? Ele vai trazer inúmeras coisas, como é que você procrastina, como é você como líder, como você pode se sair numa entrevista de emprego. Então, ele vai trazer à luz ali muitas outras coisas. Se a pessoa quiser fazer o teste gratuito na internet, ela faz. Mas não terão as 28 páginas, né? Vai ser um teste incompleto. É o que você pode explicar para a pessoa. Olha, mas o teste que você fizer na internet gratuito é um teste bem incompleto, né? Só te traz uma clareza do seu perfil, mas ao mesmo tempo, com o teste HMI, que vai te trazer 28 páginas, né? E ele é muito mais cirúrgico, muito mais específico. E, ao mesmo tempo, você vai ter uma devolutiva te direcionando para o objetivo que você quer na vida. Pronto, você já combate essa objeção que a pessoa está trazendo. Bom, então, sobre a personalidade, sobre as questões de personalidade, é isso. Eu não me aprofundei, né? É algo só mesmo para você compreender, para que você possa saber que nós somos diferentes. É algo aí para que você possa explicar para o seu cliente, trazer um entendimento para o seu cliente, tá?
Mas em relação ao HMI, a questão das personalidades, do porquê que é importante, é isso, tá? Bom, encerramos essa aula e nos vemos na próxima aula. Até lá!